Olá, tudo bem? Meu nome é Jaime da JFF Consultoria e no bate-papo de hoje eu quero conversar com você, microempreendedor, que tem dificuldade de fazer a separação do dinheiro da empresa do dinheiro dos sócios. Essa é uma prática comum, tá? Mas que ela é muito danosa para a gestão financeira da empresa, porque muitas das vezes essas retiradas sem controle feitas pelo sócio no caixa da empresa geram muitas distorções e realmente fica difícil de você saber qual é o resultado efetivo da empresa e às vezes a pessoa não tem nem o controle de quanto ela retirou enfim, isso gera uma série de problemas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente para fazer um bom controle financeiro é separar o dinheiro da empresa do dinheiro dos sócios. E como você pode fazer isso? A primeira coisa que tem que ser feita é, de acordo com a disponibilidade da empresa com a necessidade de retirada do sócio ou dos sócios, utilizando sempre o bom senso, é fazer o seguinte: você tem que estipular um valor que atenda às suas necessidades, porque você, como sócio, se você trabalha na empresa, você tem direito a fazer essa retirada, você tem direito a ter uma remuneração. Porém, você precisa que essa remuneração seja suportável para a empresa. Se o caixa da empresa não permite, por exemplo, que você tenha uma retirada mensal de R$ 5.000, então você não deve fazer essa retirada de R$ 5.000. Mas para saber se você tem condições ou não de fazer essa retirada, é importante que você faça o controle, né, o registro, o controle de todo o movimento financeiro do seu negócio. Senão você não vai ter números para trabalhar e aí você vai ficar no achismo, eu acho que, aí você chuta daqui, chuta de lá, o dia que sobra dinheiro você pega, o dia que falta você vai no banco, pega emprestado, então não é assim, você tem que ter, primeira coisa, um controle financeiro, certo? Para você poder saber se você tem condições de fazer essa retirada. E aí você, definindo um valor, digamos aqui no exemplo hipotético, que você vai fazer uma retirada de R$ 3.000 mensais. Esse valor, de preferência, tem que ser um valor fixo, tá? Esse valor vai ser lançado nas despesas administrativas. Então, você definindo, por exemplo, esse valor de R$ 3.000, então, até na gestão do fluxo de caixa da sua empresa, você já vai ter essa, como outras despesas, conhecida. Então, você sabe que todo mês vai ter aquela retirada de R$ 3.000 e esse valor vai impactar nos números, né, do resultado da sua empresa mensais, nos resultados mensais, certo? Então, definido esse valor, no caso aqui do exemplo, R$ 3.000, você vai todo mês fazer essa retirada, certo? Mas, se você verificar que em um ou outro mês você ficou apertado, você precisou cobrir um cheque ou uma outra despesa, você de repente pode fazer a retirada de um valor menor e no mês que você, né, tiver condição de gerar um caixa melhor, você faz saca essa diferença. Você anota esse valor como um valor devido pela empresa para você, sócio, e da mesma forma, se você, durante o expediente, no exemplo, você vai na rua e aí precisa pagar uma conta, está na correria, não tem tempo de ir em casa, aí você pega, digamos, R$ 600 no caixa da empresa para pagar uma conta particular, você tem que considerar esse valor e lançá-lo no seu fluxo de caixa como um empréstimo da empresa para você. Porque lembre-se que são pessoas distintas, pessoa física do sócio e pessoa jurídica empresa. Então a empresa emprestou para o sócio. E às vezes o sócio também pode emprestar para a empresa. Entendeu? Então você tem que ter em mente que esse tipo de controle precisa ser feito. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa pega um dinheiro no caixa, o filho chega, precisa pagar uma conta ou comprar alguma coisa, a pessoa o que faz? Vai lá no caixa, tira o dinheiro, utiliza de N formas e esse dinheiro saiu do caixa e ninguém sabe quanto, como, enfim, aí daqui a uma semana nem vai lembrar como é que o que foi tirado e por que foi tirado. Então, por isso aqui, fez a retirada ou até emprestou um dinheiro, colocou um dinheiro no caixa para suprir uma necessidade, esse valor tem que ser anotado e descontado ou reposto de acordo com os registros e com a possibilidade, seja da empresa, seja do sócio. Outro aspecto que nós temos que considerar é que, além do valor fixo, né,
determinado mensalmente para a retirada do sócio, nada impede que seja feita retirada do que a empresa apurar de lucro. Se no período a empresa teve lucro, desse lucro é possível, não é errado que parte desse lucro seja retirada pelos sócios. Porém, há que se lembrar o seguinte: esse dinheiro do lucro ele tem que ser reinvestido na empresa, seja para pagar contas futuras, seja para investimento em treinamento de mão de obra, aquisição de materiais, expansão da loja, uma reforma e principalmente uma reserva financeira. Toda empresa, assim como a pessoa física, precisa ter uma reserva financeira. O ideal é que você, tendo controle, né, o registro de toda a movimentação financeira da sua empresa, você saiba qual é a média, tá, das suas despesas fixas mensais. Então, digamos que a sua média de despesas fixas mensais seja de R$ 13.000. Então, o certo é que você tenha o valor de R$ 13.000 multiplicado por 6, no caso 6 meses, e o valor referente a esse somatório, você vai guardando e criando essa reserva. Por quê? Porque se você amanhã tiver algum problema que a empresa precise fechar por algum motivo, você tem como honrar pelo menos as suas despesas fixas, que, como o nome já diz, são fixas. Não vão variar, mesmo que você esteja vendendo ou não. Enquanto que as despesas, os custos variáveis, obviamente, se você fechar as portas por algum motivo, você não vai gerar esses custos variáveis. Então, é importante que você tenha em mente que é importante ter essa reserva. E o ideal é de ter pelo menos o valor equivalente a 6 vezes a média das suas despesas fixas mensais. E aí você chegando a esse número, tá? Para fazer uma conta aí redonda, digamos que seja R$ 10.000 em média que você tem de despesas fixas mensais. Com valor em torno de R$ 60.000 de reserva, você já tem uma garantia de que você, se acontecer algum imprevisto, você tem como manter a empresa, tá? Sem ter que recorrer a banco, a empréstimo, aquela coisa toda. Então é importante que você tenha em mente que uma das utilizações do lucro é fazer essa reserva financeira. Uma forma prática de você gerenciar essa questão da retirada dos sócios de valores do caixa da empresa é utilizar esse documento aqui, né? Saída de caixa. Toda vez que você precisar tirar um dinheiro do caixa para uso pessoal, do uso do sócio, você anota aqui nesse documento, coloca o valor, a data a que se refere e o total, né? Ou de vários dias. E aí chegar no final do mês, o que você vai fazer? Você vai ver o total que você retirou e você repõe esse dinheiro no caixa da empresa. Quando você faz esse registro, você não vai esquecer, porque ele vai estar no movimento do caixa daquele dia. E aí no seu controle financeiro, lá na planilha, você vai colocar lá, empréstimo ao sócio fulano de tal, no valor de R$ 3.000 na data X. E aí você, quando tiver no seu contas a receber, vai ter lá uma dívida do sócio para com a empresa. E da mesma forma, você pode utilizar esse documento aqui, que é a entrada de caixa, tá? Onde você pode, no caso desse exemplo, você precisou pagar uma conta, não tinha capital de giro na hora para fazer esse pagamento, e aí você utilizou um dinheiro do seu bolso. O sócio colocou lá R$ 1.300. Você vai lançar como entrada de caixa, né? Você vai colocar lá como entrada não operacional no seu controle do fluxo de caixa e você vai gerar uma dívida para com o sócio. E aí, obviamente, quando você tiver condições de honrar esse pagamento, você vai lá e zera esses lançamentos, devolvendo o dinheiro para o sócio. Utilizando esses dois formulários que você encontra facilmente na papelaria, você já reduz em 90% aquela questão de esquecer, entendeu? De deixar para depois, aí você não lança, aí lança o valor errado. Então, a disciplina
é a alma do negócio para que você tenha uma gestão financeira correta, confiável, e essa disciplina vai ser fundamental para que você tenha sucesso na sua gestão financeira. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão ou quer dar a sua opinião sobre esse assunto, entre em contato conosco pelo nosso e-mail ou pelo WhatsApp, que nós vamos conversar mais sobre esse assunto, que realmente ele é muito importante, ele é fundamental, tá? Para que você tenha um sucesso financeiro efetivamente, que você consiga, para você conseguir ter sucesso no controle financeiro do seu negócio. E no momento que você começa a fazer esse controle e separar realmente o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio, você vai ver que em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, você vai ver que quando você apura todos os dias do mês, por exemplo, 4, 5, 6 vezes no mês sendo registrado o valor, você vai ver, retirou X, retirou Y, retirou Z no dia tal, dia tal, dia tal. Quando você vê no final do mês, você vai ver que esse valor não é tão pequeno assim. Muitas das vezes esse valor é até alto, tá? E aí você vê, pô, às vezes a empresa não está com gás, não está com um capital de giro muito bom, mas aí você vai ver, em contrapartida, a retirada dos sócios, ela foi muito alta. Então o que você está fazendo? Você está fazendo a retirada e tirando o fôlego da empresa, certo? E isso não é bom. Então, na medida em que você começa a fazer esse controle, você vai verificar que, opa, peraí, eu tenho que dar uma maneirada, ou eu tenho que anotar, eu tenho que devolver esse dinheiro para a empresa, e dessa maneira você vai ver e começar a fazer uma gestão melhor, certo? Das suas retiradas e até das suas despesas pessoais, porque é fácil, você chega lá no caixa, pega o dinheiro e tal, enfim. Mas quando você começa a ver que esse dinheiro começou a fazer falta na empresa, ou ele está afetando a atividade da empresa, certo? Então você vai ver que às vezes é um momento de parar ou repensar essas retiradas ou diminuir essas retiradas, entendeu? Então é importante que você faça esse controle, correto? Até a próxima, obrigado.